Boa noite, povo de Deus, estamos aqui mais uma noite e hoje o nosso irmão Denis Alves na formação do ofício da Imaculada Conceição. Espírito Santo transforma, quero renascer, quero renascer, Senhor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, derrubar as barreiras em meu coração, em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, quero renascer, Senhor. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Espírito Santo, transforma-me. Quero renascer. Espírito Santo, transforma-me. Quero renascer. Vem tudo Espírito, sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me. Quero renascer. Salve Maria! Tem gente aqui conosco, Viviane. Olha, a Valdete está conosco, Maria de Lourdes, minha irmã Ivete, Inácia Leitão, Carlos Silva. Tem mais aqui, Terezinha Maria também aqui conosco. Carlos está se aquecendo o tempo todo. Cecília Reis, Douglas Santos, lá de Tiúma, né? Maria de Lourdes e Rosilene Melo Lima, lá de Xande Alegria, participando conosco. Quero agradecer aí quem já deu aí o seu like, os que já estão comentando, já teve aqui compartilhamento, e já o nosso irmão Denis estará aqui. Eu não sei até onde a gente vai chegar, Viviane, porque o tema é muito bom. Ele vai falar aqui, olha, dessa terceira coluna do ofício da Imaculada Conceição, que vai tratar sobre, na verdade é uma caminhada hoje no Antigo Testamento que faremos, né? Deus os salve, trono do grão Salomão. Aí entender, olha, o trono de Salomão, como era a beleza do trono de Salomão. Arca do concerto, né? O velo de Gedeão. O que é o velo de Gedeão? Então, já há muito tempo que eu, você e sua família vem rezando, mas hoje vamos compreender essa simbologia, esse ritmo que o ofício nos coloca para compreender o posicionamento da Virgem Maria, o que ela representa para nós
comparando com tudo isso que vem aqui o Antigo Testamento e o ofício vem nos trazer. Íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara. Olha, então tudo isso está aqui no Antigo Testamento e hoje o nosso irmão Denis vai nos ajudar a compreender melhor o que pode estar trazendo de novo para as nossas vidas o ofício da Imaculada Conceição. Então vou aqui colocar mais uma música, vamos cantar com Eduardo, Cenáculo de Amor, e vou aqui já fazer contato com o nosso irmão Denis. Eu acho que ele já me fez o convite aqui, não foi, Vianney? Olha, deixa eu ver aqui, rapaz, muito bem. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Deixa eu ver aqui se ele já chegou. O irmão ainda não chegou, né? O irmão ainda não chegou, deixa eu ver aqui. É Carlos, vou botar Carlos ao vivo aqui, que Carlos vai saudar aqui todo o povo de Deus que está conosco. Tu fez um convite aí, Carlos. Tá adicionando. Deixa eu ver aqui se é, Vianney. Tá todo mundo aprendendo, viu, Carlos? Oi. Aqui, Eliette Andrade está conosco. Adilton, um abraço a todos do Residencial Guilherme Shoa 1. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos. Elaine Silva, seja bem-vinda. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amém, já está chegando aí o nosso irmão Denis, seja bem-vindo. E o nosso irmão, hoje à noite, quem vai aqui conduzir, né, o nosso momento de formação é o nosso irmão Denis. Então eu quero que você agora, né, se você puder pegar o seu celular, tá certo? Então aí nessa transmissão que está sendo ao vivo, você copia o link, manda lá para aquele grupo
o grupo do WhatsApp de pessoas que você sabe que é devota de Nossa Senhora, para que ela não perca essa formação. Vamos prestigiar ainda mais o nosso irmão. Eu vou copiar aqui, olha, é muito simples, tá? O nosso irmão Denis vai estar ao vivo, diretamente da Bela Vista, ele que faz parte da comunidade Sai Luz. Já copiei aqui o link. Vou lá no grupo do WhatsApp agora, tá? Então, mesmo que você tenha que sair, né, da conexão, mas vale a pena retornar depois, porque evangelizar é preciso. Então, eu estou aqui, olha, colando aqui no grupo do SCC. Pronto, os casais com Cristo. Tem mais, Viviane? Tem. Não tem? Tem um bocado de grupo aqui. Vou colocar no grupo que estava ontem conosco. Católicos do Reserva São Lourenço, né? Todo o povo de Deus, tá? Que precisa ainda mais conhecer Nossa Senhora. Então, o nosso irmão vai estar aí dando essa formação. Coloquei agora aqui. Então, assim, isso é um exemplo, né? Vou colocar aqui também na comunidade Nossa Senhora da Conceição, que é a minha comunidade. É, como diz Carlos, comunidade Fogo do Poder. É isso. Vou colocar aqui também no conselho, olha aí, conselho paroquial. Todo o povo de Deus lá, os coordenadores também prestigiar. Então, enquanto eu estou colocando aqui, você também pode fazer esse grande apostolado. Vamos divulgar esse nosso trabalho. Eu vou pedir aqui para a Viviane, se tu puder, Viviane, ver alguns grupos do conselho. Muito bem, vamos começar aqui a convidar o nosso irmão Denis, ele que vai iniciar agora esse nosso momento de formação. Seja bem-vindo, irmão Denis, aguardando aí ele entrando ao vivo conosco nesse momento. Boa noite, irmão. Salve Maria. Salve Maria, boa noite, Léo. Boa noite, o povo de Deus está aqui lhe acompanhando. E o bom das redes sociais que vai ficar aí para a eternidade. Quem puder acompanhar durante a semana vai estar bebendo aí da fonte da palavra de Deus, porque tem muito Antigo Testamento hoje, né, Denis? Tem bastante, né? Tem bastante trechos do Antigo Testamento. Eu não vou chegar a ler todos, né? Porque são muitos, mas a gente vai falar sobre todos que no Antigo Testamento forem citados aí, né? Ótimo. No hino, né? No hino a Nossa Senhora. Amém. Opa, Irmão, eu vou pedir eu estava procurando uma para que posição você melhor aqui fique para à Nossa Senhora vontade. aparecer. Olha, tá dando para ver, Pronto, Denis, tá tranquilo. tá dando para ver, né? Tá, Pronto. tá ótimo. Então o Pronto, momento aí é você que seu, fique à vontade, mesmo que não dê para explorar todo o texto, se você quiser desenvolver ele em outro momento, até porque Uhum. possa ser que o tempo seja curto e fique bastante interessante, como sempre, e podemos trazer em outro momento o complemento, a continuação. Pronto, eu vou tirar aqui os comentários aqui para o lado para que eu possa melhor visualizar, entre aspas, né, a mim mesmo, porque para eu poder ver como é que está a minha imagem aí para o pessoal poder enxergar direitinho. Porque às vezes a gente fica olhando os comentários e acaba se desligando do que está falando, né? Aí eu fico focado aqui na câmera e a gente se comunica melhor, tá certo? Quando puder Maravilha. começar, você diz. Eu já iniciei, fiz a invocação do Espírito Santo, mas você pode fazer aquela abertura que você sempre faz no seu momento lá de formação no YouTube.
aquela oração pessoal que você sempre faz. Pode ficar à vontade, irmão. Pronto, então vamos lá, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos partilhando um pouco sobre a nossa fé, né? O objetivo aqui, como eu sempre digo, é amar o que a igreja ama, é viver o que vive, né? Então, nunca ensinar o que a igreja não ensina e nunca condenar o que a igreja não condena, né? Aí a gente, fazendo isso, a gente vai conseguindo levar a fé autêntica dentro daquilo que é a vontade de nosso Senhor na igreja, né? Então, vamos iniciar. Vamos rezar uma Ave Maria, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que vai ser a pessoa mais, vamos dizer assim, louvada nesse momento aqui, né? A gente sabe que todo louvor dado a Nossa Senhora é dado ao seu filho Jesus, né? Porque tudo na vida dela foi pelos méritos de Cristo, né? Então, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e louvando a Santíssima Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Léo, eu fiz algumas pesquisas, né? Eu fui dar uma pesquisada, porque já fazia um tempo que eu tinha visto essa questão do ofício da Imaculada Conceição, e eu vou seguir aqui é, o meu roteiro. Ótimo. Aí, for aparecendo aí de dúvida, você pode dar uma interrompida e a gente vai trabalhando isso aí, tá certo? A gente vai trabalhando Maravilha. as perguntas que forem surgindo aí, tá bom? O Maravilha. ofício da Imaculada Conceição, como todos nós sabemos, nós que já somos católicos, nós sabemos que é uma oração muito poderosa, né? Eu conheço uma senhora que faz parte aqui do grupo de oração, que ela disse que quando as coisas estão atrapalhadas na casa dela, ela só precisa tomar em mãos o ofício e quando ela começa a rezar, tudo se organiza, né? Então a gente sabe que é uma oração muito poderosa. O hábito, né, geralmente as pessoas rezam no sábado e reza ele completo. Mas também pode se rezar qualquer dia da semana e, se desejar, a pessoa também pode fazer a oração nas horas do dia, como é a liturgia das horas. Se você vê, o ofício ele tem laudes, vésperas, noa, né? Essas coisas assim, que são as orações nos períodos do dia, né? Nos horários específicos do dia. E geralmente as pessoas fazem ele completo e cantado, né? Pode ser cantado, pode ser recitado, né? Então, agora, para falar do ofício e para falar de Nossa Senhora, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a questão do dogma da Imaculada Conceição, né? Porque o ofício é da Imaculada Conceição. Então, esse dogma da Imaculada Conceição, ele sempre existiu na igreja, né? De maneira, vamos dizer assim, indireta. Quando eu digo indireta, ele não tinha ainda sido proclamado dogma, né? Então, de maneira indireta, ele já existia. E o que é, né, a Imaculada Conceição? O dogma da Imaculada Conceição é, vou falar agora com palavras bem simples, depois a gente vai ver o catecismo de maneira detalhada, uma maneira mais teológica, mas de forma bem simples, é dizer como que Cristo tivesse colocado uma redoma sobre Nossa Senhora desde o momento em que ela foi concebida. Ela foi preservada do pecado original e preservada de todo pecado pessoal que poderia cair em pecado, né? Então, pelos méritos de Cristo, Nossa Senhora foi preservada. Isso é o dogma da Imaculada Conceição. Só que surgiu muitos ataques à Imaculada Conceição, muitos ataques,
Por volta do século XII, teve um capuchinho, né, um monge capuchinho, que escreveu o ofício da Imaculada. E, por incrível que pareça, começou-se os ataques à pessoa de Nossa Senhora para ferir exatamente essa questão da Imaculada, o dogma da Imaculada, que não tinha sido ainda proclamado o dogma. Aí, o que foi que se usou? Se usou muitas passagens bíblicas para dizer que todo mundo tinha pecado, só Jesus não tinha pecado, que todo ser humano ele era pecador, né, depois do pecado de Adão e Eva, e que ninguém tinha escapado disso. Principalmente quando pega aquele trecho da carta aos Hebreus, onde o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus foi semelhante ao homem em tudo, menos no pecado. Então, eles pegam aquele trecho para dizer que só Jesus não tinha pecado. A carta aos Romanos, no capítulo 3 da carta aos Romanos, eu até marquei aqui, né, se o pessoal puder pegar aí, capítulo 3 da carta aos Romanos, a partir do versículo 9, veja o que diz Paulo a respeito do homem após o pecado, né? Todos são passíveis de julgamento. Ele diz assim, Romanos capítulo 3, versículo 9. E daí? Levamos vantagem de modo algum, porque Paulo estava falando a respeito dos judeus, né? Eles que eram judeus, se eles tinham alguma vantagem sobre os outros seres humanos, sobre os outros povos, as outras pessoas. Aí ele diz: e daí? Levamos vantagem de modo algum, pois acabamos de provar que todos, os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, conforme está escrito. Aí ele vai dizendo aqui: não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto, sua língua profere engano. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E ele conclui dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei. Então, baseado em alguns textos como esse, se começou grandes ataques ao dogma da Imaculada Conceição, dizendo que não existiria ninguém na face da terra que não houvesse pecado. Só Jesus não tinha pecado. O autor do livro de Jó, no capítulo 4, né, eu peço até que as pessoas vá anotando, porque para a gente ficar pegando a Bíblia é um pouco complicado, o tempo é curto, né? Você pode ir dizendo, Denis, você pode ir dizendo o capítulo, o versículo, Uhum, o primeiro e o último. E aí eu vou uhum. tentar copiar aqui já. Qual é a tua versão, Denis? É Ave Maria ou é Jerusalém? É a Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. tá, João. Eu vou copiar aqui, aí você já pode falar o Uhum. capítulo, o versículo que eu vou deixando aqui no comentário do próprio Facebook. Pronto. Esse último foi É, Romanos, capítulo 3 do Romanos 9 3, Romano 3 do 9 ao 19, né? do 9 ao Romanos 3 do 19. 9 ao 19. E aqui também o autor do livro de Jó, no capítulo 4, versículo 17 apenas, ele diz assim: pode um homem ser justo diante de Deus? É uma pergunta. E ele conclui dizendo: um mortal será puro diante do seu Criador?
outro trecho bíblico de Jó. Jó capítulo 9, versículo 30. Ele diz assim: ainda que eu me lavasse com sabão e purificasse as mãos com soda, tu me submergerias na imundície e nas minhas próprias vestes, e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim. Então Jó está dizendo: ainda que eu lavasse-me, ainda que eu me lavasse com sabão e purificasse as minhas mãos com soda, tu, dizendo a Deus, me submergeria nas imundícies e as minhas próprias vestes teriam nojo de mim. Então, são trechos que os autores sagrados vão colocando de que todo homem diante de Deus é pecador. E esses eram alguns dos versículos que era usado para guerrear contra o dogma da Imaculada Conceição. Aí Jó vai e coloca Jó 14, versículo 4, dizendo assim: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Então, isso era trechos que as pessoas pegavam da Sagrada Escritura para tentar combater o dogma da Imaculada Conceição, que ainda não tinha sido proclamado, né? Isso no século XII, até o século XVI, se eu não estou enganado, até o século XVIII, né? Eles atacavam com frequência o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? Porque Maria sempre foi ovacionada dentro da igreja. Maria, desde sempre, desde quando o anjo Gabriel saudou, Ave, cheia de graça, e essa expressão Ave, né, significa salve, né? Salve, por isso a gente reza salve, rainha. Essa expressão era usada somente para os reis, para as pessoas de grande importância, né? Então, por exemplo, os imperadores romanos, eles eram chamados assim, né? Ave César, né? Ave Calígula, Ave... Ou seja, eles eram ovacionados com esse título que só se dava a um senhor, né? A um imperador. E Maria, pelo anjo, foi chamada de... recebeu esse título de Ave, né? Agraciada. O Senhor é contigo. E aí as pessoas ficavam combatendo o tempo todo. Usava-se também o Salmo 51, versículo 7, que é o Salmo de Davi, onde Davi diz assim: eis que eu nasci na iniquidade, e minha mãe me concebeu no pecado. E eu já nasci pecador, né? Dependendo da tradução bíblica aí. Eu estou falando de memória, aí sai um pouco diferente do texto, talvez você esteja colocando aí. E a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ou seja, Paulo está dizendo que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte passou, porque todos pecaram. Todos. Ou seja, essa argumentação toda para dizer que a Imaculada Conceição não existia, né? Porque diziam que era exagero dizer que Nossa Senhora era imaculada e somente Jesus era santo, né? Somente Jesus. Isso aí, meus irmãos, eu gostaria de dizer que está dentro daquilo que é a mentalidade protestante hoje, por incrível que pareça. A mentalidade protestante é essa. O pior, né? Aí se falava para atacar o dogma da Imaculada. Hoje se fala para atacar todos os santos. Todos os santos para as igrejas que não são a igreja católica, né? Todos os santos são pecadores. Todos. Aí, nessa questão de saber que todos os santos são pecadores, eles começam a dizer, então não existe ninguém é santo. Não existe um santo sequer.
Eu queria que você pudesse tomar nota aí do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, né? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 490. Mas eu queria ler algo aqui que eu coloquei a respeito do ofício da Imaculada, né? Ele diz assim: o ofício da Imaculada Conceição é uma oração composta para ser cantada ou recitada de uma só vez, a fim de que, a fim de proteger a santidade da Imaculada Conceição. Então, essa oração, ela foi realizada, ela foi feita exatamente para defender a santidade de Maria, né? Este ofício foi escrito em latim no século XV, né? Século XV. Eu tinha confundido, dizendo que tinha sido o século XII, mas o século XII tinha se iniciado o combate, né, à Imaculada Conceição, tinha se iniciado as defamações ao dogma da Imaculada Conceição, que ainda não tinha sido proclamado o dogma. E no século XV, né, o monge franciscano, né, ou melhor, Francisco Bernardino de Bustins, ele escreve esse ofício para defender a Imaculada Conceição, para defender a santidade de Nossa Senhora. Ele diz assim, que desejava proteger a Imaculada Conceição dos inúmeros combates que vinha sofrendo desde o século XII. Desde o século XII, né? Se iniciou uma perseguição à santidade de Maria. Por que se iniciou essa perseguição à santidade de Maria? Porque já estava escrito. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor disse assim à serpente: eis que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a profecia que Deus fez na pessoa da Santíssima Virgem era de que o diabo se levantaria contra ela. O inferno se levantaria contra Nossa Senhora. E dá para nós vermos isso no capítulo 12 do Apocalipse. No capítulo 12 do Apocalipse, quando diz que eis que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa com 12 estrelas, e ali vai sendo, né, vamos dizer assim, louvando a Maria, né, vai sendo dado uma glória a Maria, e depois tem até um intervalozinho ali que ele coloca falando sobre a batalha que houve entre Satanás e Miguel, e um pouco mais à frente ele diz assim: e depois o diabo voltou a perseguir a mulher, e quando perseguia a mulher que estava grávida, prestes a dar à luz, porque queria devorar o seu filho logo que ele nascesse, aí diz assim: mas o Senhor deu à mulher asa como de águias. Essa palavra asa como de águias, Isaías fala para nós. Isaías diz que aqueles que amam o Senhor receberão asas como águias. Eles correrão, mas não se cansarão. Andarão, mas não se fatigarão. Então, Nossa Senhora recebeu essas asas de águia do próprio Deus. E diz que quando ela recebeu essa asa de águia, ela fugiu para o deserto. E fugindo para o deserto, o dragão vomita um rio, né? Um mar de águas para tentar devorar a mulher, para tentar devorar Nossa Senhora. Fazendo isso, o autor do Apocalipse diz que a terra abriu-se como que uma boca, né, imensa, e engoliu todo aquele rio que foi vomitado contra a mulher. Ou seja, esse ódio que Satanás tem contra a Imaculada Conceição, que foi derramado tentando destruir, né? Logo no início, aí depois ele diz assim: mas a mulher foi arrebatada aos céus, juntamente com o seu filho, e depois se deu a perseguição aos demais, né, filhos, aos demais descendentes da mulher, que somos nós. Aí o que acontece? Com todas essas perseguições, esse monge Francisco Bernardino escrevendo o ofício, quando foi
no ano 1854, né, no dia 8 de dezembro, é por isso que a Imaculada Conceição é celebrada no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, depois de várias reuniões com os estudiosos da Igreja, definiu como dogma de fé a doutrina da Imaculada Conceição. Então, o dogma já existia, né? Quando um Papa define um dogma, não é porque na cabecinha do Papa ele disse, agora eu vou criar aqui um dogma e pronto. Não, o dogma já existia. A fé na Imaculada Conceição já existia. E o Papa Pio IX, ele se reúne, né, com os estudiosos. Tem até um filme, eu não lembro agora o nome do santo, mas tem um filme que tem um santo, eu não lembro agora ele, não vou nem conseguir lembrar, que ele defende, né, a Imaculada Conceição. Eu depois vou procurar lembrar qual é esse filme e eu deixo nos comentários aí para as pessoas poderem assistir esse filme, né? São, se eu não me engano, os dominicanos, duas linhas de pensamentos na igreja, né? E ele defende o dogma da Imaculada Conceição, a santidade de Nossa Senhora desde o ventre materno até a sua assunção aos céus. Ele defende isso de maneira extraordinária, né? E o Papa, essa declaração do dogma é para nós definitiva. O católico, por exemplo, eu estou aqui com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, tem aqui a imagem de Nossa Senhora de Fátima, é um título de Nossa Senhora que apareceu em Fátima, né? A aparição de Fátima. O que é que acontece? Essa aparição, eu como católico, se eu não crer nela, eu não deixo de ser católico, não. Porque as aparições, nós católicos, nós não somos obrigados a acreditar. Mas se a igreja reconhece, então eu creio. Mas mesmo a igreja reconhecendo a aparição, nós não somos obrigados a acreditar nas aparições de Nossa Senhora, mesmo as conhecidas, as reconhecidas pela igreja. Agora, porém, Nossa Senhora tem 4 dogmas: a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição, a maternidade divina e a Assunção. O católico que desacredita de um desses 4 dogmas, ele já deixou de ser católico. Ele deixou de ser católico. Porque, como eu dizia, eu posso até não acreditar em uma aparição de Nossa Senhora. Isso não vai ferir a minha fé, no sentido de dizer assim, eu não sou católico porque eu não acredito na aparição de Nossa Senhora de Fátima. É lógico que é impensável um católico dizer que não acredita, né? É impensável. Mas mesmo que alguém diga, eu não acredito, por exemplo, a aparição de Lourdes, alguém pode dizer, eu não acredito. Né? A aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, né? A Juan Diego, alguém pode dizer, não, eu não acredito. Você não vai deixar de ser católico por isso. Agora, se você dizer que não acredita em um dos dogmas de Nossa Senhora, você já deixou de ser católico e talvez não foi alertado, talvez alguém não te disse. É importante você ser informado de que você já perdeu a fé, né, faz tempo, né? Então, como eu disse aí, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490, ele fala sobre o dogma da Imaculada Conceição. Eu queria ler, né, para depois eu falar rapidamente sobre os títulos que Nossa Senhora recebe, a parte do hino aí, que fala muito sobre alguns acontecimentos do Antigo Testamento. Ela diz assim, o catecismo, número do catecismo, né, o parágrafo 490. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Então, para ser a mãe de Jesus, o próprio Deus enriqueceu Nossa Senhora com dons que foram dignos para a tamanha função que ela iria exercer, que era ser mãe do Salvador. Aí diz assim: no momento da anunciação,
o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Então veja, o anjo Gabriel, que é porta-voz de Deus, diz que Nossa Senhora é cheia de graça. Eu fico me perguntando por que é que alguns atrevidos vêm dizer que ela não é agraciada. Eu fico me perguntando, né? Para mim é ou falta de leitura ou mau caratismo mesmo, né? Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Então, Nossa Senhora era livre para dizer se aceitava ser a mãe de Jesus ou não. Mas para dar essa resposta, Deus sabia que ela precisava estar sob, ou seja, debaixo da moção da graça de Deus. Ela estava sendo movida pela graça de Deus para dar esse sim. Ela foi completamente agraciada, né? Parágrafo 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então, Nossa Senhora foi redimida desde a concepção. Nós somos redimidos a partir do batismo, né? Quando nós somos batizados, ali a gente recebe o novo nascimento, nós somos ali redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que antes mesmo de Maria nascer, ou seja, no início da sua concepção, no ato, no momento em que ela foi gerada, quando eu vou usar uma expressão aqui, porque muitas vezes talvez algum católico pense como eu pensava no início da fé, que Nossa Senhora tinha sido concebida pelo Espírito Santo, né? Eu pensava que a Imaculada Conceição dizia que Nossa Senhora tinha sido concebida pelo Espírito Santo e por isso ela era santa, era imaculada. Mas não, né? Ela foi concebida de maneira normal. Joaquim, né? Joaquim e Santa Ana, né? Se conheceram de maneira natural, como todo casal católico que contraiu o matrimônio debaixo da graça de Deus, se conheceram e no momento em que ela foi concebida, ali Deus vai e redime, Deus salva. Eu gosto de dizer assim que, um exemplo bem rapidinho aqui, eu gosto de dizer assim, existem duas maneiras de salvar uma pessoa que tem uma poça de lama à sua frente. Tem uma poça de lama à frente, aí o pai, vamos supor assim, Léo vai com a filha dele aí, caminhando, e tem uma poça de lama muito grande na frente, e a menina vai um pouco mais à frente, correndo, sabe como é criança. Aí Léo percebe que na carreira que ela está, na velocidade que ela vai, ela descuidada, ela não percebeu a poça de lama. Aí Léo percebe que ela vai cair na poça de lama. Só que antes dela cair, Léo conseguiu correr, pegou ela, segurou antes que ela caísse na poça de lama. Eu costumo dizer que Nossa Senhora foi redimida assim, né? É o exemplo que eu dou para explicar o dogma da Imaculada Conceição. Eu e você que me escuta, nós fomos lavados depois que caímos na poça de lama. Nossa Senhora foi preservada para que não caísse na poça de lama. Essa foi a maneira que ela foi salva. Para você entender o dogma da Imaculada Conceição. Eu e você caímos na poça de lama, né? Caímos no pecado, né? Fomos lançados pelo pecado original dentro do lamaçal do pecado, como diz Davi. E fomos lavados pelo sangue de Cristo. Só que Nossa Senhora, antes mesmo que ela caísse, ela já tinha sido salva, já tinha sido preservada. Como eu dei o exemplo, antes que a menina de Léo caísse, ele tomou pela mão e não permitiu que ela caísse. Então, alguém pode ser salvo da poça de lama depois que cai, sendo lavado, ou alguém pode ser salvo antes de cair. E, para concluir aqui o que diz o catecismo, ele continua dizendo assim: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus,
onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original e também do pessoal. Né? E o catecismo continua dizendo, né? Não sei se chegou alguma pergunta aí, Léo, do pessoal. Tem alguma pergunta aí, alguma Não, coisa que você não. queira pontuar também? Eu estou sempre colocando aqui os textos, e aí Aham, acredito que o povo, nessa hora da formação, fica bastante atento, sabe? aham. Eu estou fazendo É, o envio dos eu vou ler textos. agora o outro, eu vou ler agora o outro parágrafo aqui do catecismo para deixar fechado essa questão do dogma da Imaculada, o parágrafo 492 do catecismo. Ele diz assim: esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Então, essa santidade de Maria, no momento da sua conceição, vem de Cristo. É a santidade de Cristo que santifica Nossa Senhora. Aí alguém pode dizer, mas como é que a santidade de Jesus iria santificar Nossa Senhora se Jesus não tinha nascido ainda, se Nossa Senhora ainda estava sendo gerada? Como é que pode? Só que nós sabemos que Jesus é o Verbo eterno de Deus que se fez carne. Então, antes de Nossa Senhora existir, o Filho eterno já existia. Antes mesmo que Nossa Senhora viesse a existir, Jesus era um com o Pai e o Espírito Santo. Era um da Trindade. Então, os méritos de Cristo são eternos. Tem uma passagem bíblica, eu não lembro o versículo agora, que diz assim: eis que o Cordeiro foi imolado desde da formação do mundo, ou da geração do mundo. Né? Eis que o Cordeiro foi imolado antes da formação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, a palavra de Deus diz para nós que Jesus, né, o Cordeiro de Deus, já havia sido imolado. Imolado como? Na eternidade. Né? Na eternidade, Cristo já tinha sido oferecido no projeto de salvação de Deus. E ele continua dizendo: em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, mais do que qualquer outra pessoa criada. O Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Então, no céu, em Cristo, Maria já tinha sido abençoada com toda sorte de bênção. A escolheu nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença no amor. Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. E diz assim: no parágrafo 493. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, ela não foi somente preservada do pecado original, como eu falei que no início, quando se combatia a Imaculada Conceição, as pessoas usavam a argumentação para dizer que todo mundo pecou. Só que Maria foi preservada do pecado original e foi também preservada do pecado pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar de uma maneira aqui que é muito simplista, né? Não é, vamos dizer assim, não é a melhor maneira de falar, mas para as pessoas entender, porque é muito profundo, né? Mas para as pessoas entender, é mais ou menos assim. Nossa Senhora, quando foi gerada, como eu falei, foi posto uma redoma sobre ela. E o pecado original não tocou nela. Né? A mancha do pecado original não tocou em Nossa Senhora. E depois que ela nasceu, aí eu digo assim: todas as vezes que aparecia uma ocasião
para que ela pecasse, para que ela pudesse ser tentada, era como se o Senhor já viesse e colocasse como se faz a respeito do anjo da guarda para nós, né? Como se Deus viesse assim e colocasse um anjo tão poderoso que qualquer coisa que pudesse gerar nela o desejo de pecar já era expelido. É mais ou menos assim, né? É como se Blindada fosse é a blindada. Ela foi blindada, pela blindada graça. pela graça de Deus, Mergulhada, blindada pela graça mergulhada completamente. completamente. Isso mesmo. Então, nós, infelizmente, a gente ainda é tentado e cai na tentação. Nossa Senhora nem tentada era, porque quando eu digo nem tentada era, não é que Satanás não a tentava. Inclinação. Ele tentava, mas a graça que ela recebeu era tão plena que ela não faria e não fez nunca aquilo que Eva fez. O diabo chegou e Eva dialogou com ele, né? Se você fizer uma comparação entre Eva e Nossa Senhora, você vai ver que é o mesmo, vamos dizer assim, que o mesmo ambiente, né? Nossa Senhora num jardim da sua casa em Nazaré, né? Nossa Senhora ali é visitada por um anjo que vem dizer a ela o que Deus quer. E ela dá um sim para Deus. Então, uma virgem imaculada é visitada por um anjo, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, que traz uma mensagem de Deus e diz sim a Deus. Aí você pega Eva, lá no jardim do Éden, que ainda não tinha pecado, então ela também era não tinha gerado filho ainda, não tinha pecado. Então Eva também era virgem e imaculada. Não tinha Imaculada. ainda filho, não tinha filho e era imaculada, porque não tinha pecado. Ela era imaculada. E foi visitada por Virgem um anjo. Imaculada. Foi visitada por um anjo decaído. Só que ela deu ouvidos ao anjo, Da mas não mentira. deu ouvido a Deus, né? Então, se você comparar, Eva era imaculada, foi visitada por um anjo e disse não a Deus. Nossa Senhora Imaculada foi visitada por um anjo e deu seu fiat a Deus. Deu seu fiat a Deus. De maneira muito rápida aí, Léo, a gente vai para o hino, né? E eu não vou ler o hino todo, eu só vou colocar como é que posso dizer, os títulos que é dado a Nossa Senhora e vou tentando explicar, tá certo? Se der tempo, eu vou lá Certo. na Bíblia. Se não der, quanto tempo a gente tem aí? Já estamos já é meia-noite, a hora propícia do ofício, né? Do Mas ofício, temos né? ainda, eu acredito que 30 minutos e você desenvolve até onde puder. Podemos Pronto, eu vou marcar uma outra desenvolver aqui bem oportunidade, quem vou sabe o desenvolver próximo bem sábado, rápido. para dar continuidade. Pronto, eu vou desenvolver aqui bem rápido sobre os títulos de Nossa Senhora, tentar o mais rápido possível para não prolongar demais. Por exemplo, no hino, né, no hino lá do ofício, ele diz assim, a respeito de Nossa Senhora: trono do grão Salomão, né? Trono do grão Salomão. Por que isso? Porque ele dá esse título a Nossa Senhora. Lá no livro do Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 18 ao 20, diz assim: o trono do rei Salomão era adornado de ouro, era feito de marfim, coberto de ouro, muito grande, tinha 2 ou era 3 degraus para que ele pudesse subir, para poder sentar. Tinha umas imagens, umas esculturas de leão, né, de um lado e do outro. Então era um trono. A Bíblia relata que não se viu nada igual entre todos os reis de Israel. Um trono que não se viu glória semelhante. Então, Nossa Senhora é esse trono do Rei Jesus que não tem semelhança alguma no mundo. Ela é ornada de toda a beleza. Ela é mais pura do que o ouro de Ofim, né, que a Bíblia fala. Né? Então, Nossa Senhora é esse trono, a beleza do trono do rei Salomão. O monge Francisco coloca Nossa Senhora ainda superior a essa beleza, né? Ele chega a chamar ela de trono do grão Salomão.
O outro ponto que coloca é Arca do Concerto ou Arca da Aliança, né? A Isso. arca era sinal da presença de Deus. Êxodo 25, versículo 10 ao 22. Então, a arca da aliança, a arca da antiga aliança, tinha dentro dela as tábuas da lei, né? A aliança, os 10 mandamentos. E era da arca da aliança, de cima da arca da aliança, existia dois anjos, dois querubins, que chamava-se na tampa da arca de propiciatório, e desse querubim, desses dois querubins, Deus falava com o povo, Deus falava com Moisés. Então, Nossa Senhora é a arca da nova aliança. Nossa Senhora é a arca que trouxe dentro de si a nova aliança. Quem é a nova aliança? Jesus. Então, por isso, ela é chamada de Arca do Concerto ou Arca da Aliança, né? O outro é Velo de Gideão, né? Quem foi Gideão? Gideão foi um juiz, né? O povo de Deus, antes que começasse os reis a aparecer, eram os juízes que governavam, né? Os juízes tinham sido estabelecidos por Moisés. Moisés, o povo ficou muito numeroso, Moisés não podia resolver tudo sozinho, então Moisés começa a nomear juízes. E depois, com o passar do tempo, esses juízes foram nomeando outros juízes. E Gideão era um juiz que foi chamado pelo anjo de Deus para uma missão para libertar o povo de Israel. Aquela história que nós conhecemos dos 300, né? Os 300 soldados de Gideão que guerrearam, né? E venceram a batalha. Então, ela é chamada de velo de Gideão. O que é o velo de Gideão? Gideão, para confirmar se realmente era Deus que estava falando com ele, Gideão disse ao anjo: olha, vou fazer uma prova aqui para saber se é Deus mesmo que fala. Ele pegou um novelo de lã, colocou no meio do campo, veio um sereno e ele disse: vai molhar só o novelo de lã e o campo vai ficar todo enxuto. Aí aconteceu isso, mas não foi suficiente para Gideão. Gideão disse: olha, agora eu vou colocar o novelo aqui e eu quero que o orvalho molhe todo o campo, mas o novelo fique enxuto. E assim aconteceu pela segunda vez. Então, o que é que acontece? Esse novelo de lã que recebe o orvalho e é molhado, e depois vem o novelo, depois vem o orvalho e molha o campo também, representa que Nossa Senhora ela foi completamente cheia da graça, né? Encharcada, Ela foi encharcada. completamente cheia, encharcada da graça de Deus, completamente revestida da graça de Deus. E uma graça que não conteve somente nela como novelo, mas ao redor de Nossa Senhora, todos também são molhados por essa graça, são cheios dessa graça, né? É, é, isso está no livro de Juízes, capítulo 6, Sim. versículo 36 ao 40, tá certo? Eu estou indo mais rápido que posso, Léo. Íris do Tranquilo, fica à céu, vontade. né? Nossa Senhora também é chamada de Íris do céu nesse cântico do ofício, né? O arco-íris que apareceu no céu depois do dilúvio tornou-se sinal da aliança entre Deus e os homens. Gênesis capítulo 9, versículo 12 ao 17. Então, quando Deus manda o dilúvio, e dali a gente sabe toda a história, Noé, a sua família é salva ali pela arca, né? A arca de Noé. Assim como o arco-íris que aparecia no céu de maneira extraordinária e era sinal da aliança de Deus para com os homens, era como se Deus dissesse assim: a partir de agora eu não vou mais destruir o homem, eu vou salvar, eu vou perdoar. Então, Nossa Senhora é esse íris do céu, é esse arco-íris do céu que lembra, né, que mostra para nós que Deus veio por meio dela nos perdoar. Isso pode até parecer estranho, mas foi por meio de Nossa Senhora, né, o arco-íris da nova aliança, que Deus lembra de nós, que Deus lembrou de nós, que Deus veio até nós para nos perdoar, né? Sassa
da visão. Aqui foi quando Moisés foi chamado por Deus para salvar, para libertar o povo que estava no Egito e precisava ser resgatado. E Moisés viu Deus na sarça que queimava, mas não se consumia. Aí diz assim: a sarça vista por Moisés, que ardia sem se consumir, Êxodo 3, versículo do 1 ao 6, ele diz: Nossa Senhora será simbolizada na sarça, porque Deus, a luz, a, liber, a luz e libertador do mundo, se deixa ser visto na Virgem. Então, Jesus, que é luz do mundo, ele mesmo disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Essa luz brilhou em Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora recebeu o anúncio que ia ser mãe do Senhor, o que foi que o anjo disse? A sombra, o poder do Altíssimo te cobrirá. E a partir dali, Nossa Senhora começou a ser vista não somente pelos anjos, mas também por todos aqueles que amam, né, que louvam Nossa Senhora. Favo de Sansão, né? Sansão encontrou um favo de mel dentro de uma ossada de um leão morto por ele mesmo um tempo atrás. Isso está no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 ao 18. Aí, o mais lindo agora é: no seio da humanidade, morta pelo pecado, Deus encontra aquela doce e sempre Virgem Maria, como rezamos na Salve Rainha. Então, assim como Sansão, na carcaça, né, do leão morto, ele encontra mel, algo doce, algo que alimenta, algo que dá sabor à vida. Assim, Deus encontra na humanidade toda, morta pelo pecado, que era a argumentação para combater o dogma da Imaculada Conceição, era que todo mundo estava morto no pecado. Nessa multidão de filhos de Deus que estavam mortos no pecado, Deus olha do céu para a terra e vê a doce e sempre Virgem Maria, como o favo de mel, né? O último é florescente vara, né? Maria é o ramo de Jessé, do qual Isso. nasceu Jesus. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Apocalipse, capítulo 22. Eu agora não lembro o versículo, não coloquei o versículo, mas é capítulo 22 de Apocalipse. Você lendo, se eu não estou enganado, está ali por volta do versículo, eu acho que é o versículo 18, se eu não me engano, né? Então, Nossa Senhora é essa vara, né? Essa florente vara, esse broto de Jessé do qual nasceu Jesus. Inclusive tem até um hino que eu não sou bom cantando, né? Mas que diz assim: da cepa nascer. Como é? Vai, Léo, canta aí, Léo. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Pronto. Então, essa florescente vara é exatamente Nossa Senhora que floriu, né? Desse ramo de Jessé para nos fazer ver brotar, né, nascer o broto que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Léo. Que Deus nos Amém, abençoe, irmão? Deus nos guarde. Olha, foi bom demais. Sobretudo Foi corrido, o início aonde você nos deixou ali vários parágrafos do catecismo, aonde de maneira muito sábia você foi trazendo esse tema da Imaculada Conceição, e sobretudo é preciso realmente entender, né? Alguns ainda até confundem que a Imaculada Conceição é até o nascimento de Jesus, né? Uhum. Então, é.
A Imaculada Conceição é referente à Nossa Senhora, né? E você trouxe muito bem aí que há várias semanas que nós estamos trazendo, né? E até uma das perguntas que era feita quem foi a primeira Imaculada, né? Então, Uhum. Eva foi a primeira Imaculada, e você trouxe muito bem isso. Estava ali no jardim, tinha uma relação plena com Deus. Ela também não tinha nenhuma inclinação, porque é bom trazer, né, Denis, que Uhum. essa inclinação ao pecado é fruto do pecado original. Então, Eva não tinha, Eva não tinha inclinação ao pecado, que também Adão não tinha. Mas aí ela Adão e se Eva. deparou, né? Veja, A nem igreja, Eva, sim, a igreja chama essa falta, né, vamos dizer assim, essa ausência da inclinação do mal como os dons préternaturais, ou seja, eles tinham fé perfeita, ciência perfeita e conhecimento perfeito de Deus. Eles eram perfeitos, como Nossa Senhora. isso. Continue. Para você ver que qual foi a infelicidade? Foi se deparar com aquele que é, digamos assim, quase que infalível quando se coloca uma mentira. Satanás, Aham, ele consegue, digamos, assim como ele conseguiu convencer, olha aí, com uma mentira, Eva e Adão a cair no pecado da desobediência. Aí vem o arcanjo Gabriel trazer uma verdade, porém uma verdade sobrenatural, além das realidades humanas. Então Deus sempre vai vir com algo inédito, com algo sobrenatural, mas uma proposta que, assim como ele fez para Nossa Senhora, e ele ao lado dela tornou aquilo possível, é preciso nós, como devotos de Nossa Senhora, acreditar o que Deus nos propôs, ele estando ao nosso lado, sempre será possível. Então, Nossa aham, Senhora, ela, na verdade, refez aquela ponte, e aí você sabe o texto, né? O que, aonde a graça, aonde o pecado abundou, a graça superabundou, né? Ou seja, aham, o não de Eva foi superado pelo sim da nova Ave Maria, né? Que é o contrário, a gente sempre faz essa comparação, né? Eva e Ave é o contrário de Eva, né? Ou seja, o aham, sim, a obediência refez aquela ponte, aquela relação que foi desfeita pelo homem e pela mulher, foi refeita pelo, pela a nova Eva e o novo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei feliz, Denis, com a tua colaboração e sei que quem está acompanhando vai assistir novamente amanhã, vai trazer, eu acho, isso ao coração e vai ainda mais ficar apaixonado por Jesus, porque quem está perto de Maria nunca está longe de Deus. verdade, verdade. Quando eu na igreja comecei, né, a caminhar e eu peguei o ofício da Imaculada, eu fiquei olhando assim, eu olhava assim e dizia assim, rapaz, por que esses títulos? Por que essas coisas para Nossa Senhora? Se Nossa Senhora é do Novo Testamento, como é que essas coisas do Antigo Testamento estão colocando sobre ela, coisa e tal? Mas somente analisando, né, aquilo que a igreja ensina a respeito de Nossa Senhora, que a igreja diz, e é bom ficar claro aqui para os católicos compreenderem isso, a igreja diz que Nossa Senhora é a maior dentre todas as criaturas. Todas as criaturas, né, que foram criadas por Deus, Nossa Senhora é a maior e a mais perfeita. Ninguém na terra, nem nenhum dos anjos do céu conseguiram ter o esplendor que Nossa Senhora tem.
Isso Obra-prima exclusiva. parece exagero, mas não é exagero, é porque foi querido por Deus. Deus quis fazer de Nossa Senhora a mais perfeita das suas criaturas. São Luís Maria Grion de Montfort, né, que escreveu o tratado da devoção a Nossa Senhora, ele disse que Deus juntou todas as águas e chamou de mar. E Deus juntou todas as graças do mundo e chamou de Maria. Amém. Amém, irmão. Eu vou até colocar aí no comentário, vou colocar até no comentário, enquanto você vai fazendo aí o convite para que os nossos irmãos lhe acompanhem em diversas formações no seu canal. Eu vou colocar na moderação aqui no comentário da formação de hoje essa frase do grande autor da consagração total, a Nossa Senhora. Uhum. Você faça aí a propaganda que eu vou pesquisando aqui para colocar o comentário. E toda a comunidade católica agradece a sua dedicação. Nosso irmão Denis, que começou a sua caminhada em grupo jovem, na Capela Nossa Senhora do Bom Jesus, na Bela Vista, também catequista de Crisma, Ficha ministro de da Cristo há Eucaristia, muitos da anos. Sagrada Eucaristia. Tem mais coisas, não tem, Denis? Eu poderia ser chamado de o Zé Pastoral, né? Por Isso. que Zé Pastoral? Porque eu comecei no grupo jovem, né? Depois eu participei da pastoral da Crisma, depois participei da pastoral dos ministros, participei da pastoral do batismo, ia participando e entrando na pastoral da família, mas acabei que depois eu fiz o SCC, aí fiquei no início do SCC, eu ainda fiz alguns trabalhos no SCC, aí não entrei. Mas eu fui batizado por um irmão que eu amo muito, como Zé Pastoral, né? Porque ele dizia que eu queria Olha estar em aí. todas as pastorais. Mas isso é o desejo, né? O desejo, o amor a Jesus que me impulsionava a querer mais, né? A buscar mais, a conhecer mais, a trabalhar para Jesus, né? Eu sinto muita falta, principalmente agora nesse período da pandemia, dos trabalhos de evangelização, né? A gente vai fazendo nas redes sociais, mas não é a mesma coisa, né? Aquele contato com o povo, ir na casa das pessoas, visitar um doente, levar ali uma palavra de consolo, conversando com ele também ser consolado. Então, isso tudo faz muita falta. Mas, como você disse, eu estou aí nas redes sociais, aqui no Facebook mesmo, é, eu não marco, né, um dia específico, porque quando eu estou livre, aí eu vou e entro no ar, e quem tiver e puder acompanhar ao vivo, acompanha, depois as pessoas vão vendo os vídeos, eu faço algumas lives aqui no Facebook, mas eu estou dedicando um pouco mais, né, de trabalho nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube que é conhecido como eu fiz a nomenclatura do canal Jesus é o caminho, Denis Alves Moura, né? Porque a pessoa procurando pelo meu nome, Denis Alves Moura, fica mais fácil de encontrar e lembra, só é lembrar Jesus é o caminho. Então, deixo aqui o convite para quem desejar conhecer o canal. Já faz 3 anos que o canal existe. Eu estou aí com mais ou menos, agora eu acredito que umas 1.010 ou 1.011 pessoas. Preciso que outras pessoas se inscrevam no canal, assista os vídeos, curta os vídeos, compartilhe, porque o próprio YouTube ele só começa a divulgar o nosso canal quando ele tem uma visualização, né? Quando as pessoas assistem os vídeos, curtem os vídeos e também compartilham. E quanto mais inscrito, mais o YouTube divulga. Então, peço a ajuda dos irmãos aí, procure o canal. Eu tenho lá mais ou menos umas 30 pregações que eu fiz e gravei. As pregações é onde eu ia pregar em algum lugar, eu conseguia gravar, coloquei. Tem formação sobre os sacramentos, formação sobre os mandamentos da igreja, inúmeros, né? Tem muita coisa, muito vídeo, muito conteúdo. Eu tenho
três, acho que é três aulas sobre demonologia, né? Quem são os demônios, quem os criou, se eles sempre foram demônios ou se eles não já foram bons em alguns momentos. Isso tudo a organização dos demônios, como eles agem, qual é a ação deles no mundo, quantos coros de anjos e de demônios existe, né? Porque quais foram os anjos que caíram do céu, que foram isso tudinho com uma pesquisa ali baseada em São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, né? Que fala muito a respeito dos anjos. Eu tenho ali três aulas de 1 hora e alguma coisa, 1 hora e algum tempo. Pronto. Então tem muita coisa. Vale a pena mesmo participar. Tem uma playlist lá de perguntas e respostas, né? São perguntas que as pessoas me fazem, eu aproveito e faço um vídeo também colocando, porque essa pergunta que alguém me fez pode ser a pergunta de muita gente que está aí na rede social procurando a resposta de alguma pergunta dela e de repente pode encontrar aí no meu canal. Então, Qual é o tema fica dela aí. aqui, Denis, que eu já quero copiar o link aqui para colocar aí o link para que alguém possa já acessar e Pronto, curtir tua página. Qual é o pronto. tema? Você pode escrever aí, Jesus é o caminho, Denis Alves Moura. Já está aqui, eu já estou na sua página. Pronto. Eu posso verificar aqui esse tema, nessa aula sobre perguntas e respostas. Qual é o tema dela? É na playlist perguntas e respostas. Você vai no meu canal, aí Ah, você vai encontrar lá playlist, aí tem várias playlists. Aí você só é procurar lá perguntas e respostas. Porque eu já está organizei aqui. na playlist, porque fica mais fácil, né? Tem uma playlist de pregação, playlist de testemunho, playlist de perguntas e respostas, uma playlist sobre estudos bíblicos. Isso. Pronto. Eu tenho uma playlist sobre estudos bíblicos, né? Eu fiz o estudo bíblico da primeira carta de João o ano passado, que foi o livro que foi trabalhado no mês da Bíblia, né? Tem um estudo bíblico sobre a carta de Judas, sobre a primeira carta aos Coríntios, sobre a carta de Tito, e eu vou fazer outros temas. E agora eu comecei fazendo a biografia dos 12 apóstolos. Aí, pela ocasião do dia da festa do apóstolo, eu faço um vídeo mostrando quem é esse apóstolo. Tem aí sobre São Tomé, que foi agora há pouco, e também hoje, que foi São Tiago, né? Hoje que eu digo sábado, São Tiago, o maior. Aí foi o vídeo de hoje que eu coloquei aí, São Tiago Maior, a biografia, quem foi São Tiago. Então é muito conteúdo, tem muito conteúdo. Sem quem for católico Muito. e quiser se formar, encontra muita coisa. Eu até Vice? interessante aqui, como falamos tanto da Imaculada Conceição, eu copiei um link aqui e ficou interessante, né? A primeira aula aí do playlist, né? Por que eu peco? Pronto, já Por que ficou eu aquela peco? curiosidade, né? Por que eu peco? Eu tô assim, né? Por que Tá eu sim, tá com peco? a mão na cabeça. Por que eu peco? Né? Aí fica aí, por que é que a gente Verdade, peca? Tá certo? verdade. Irmão, Tá Deus bom, Léo. abençoe, continue assim, firme, forte, fiel e feliz na missão que Deus nos confiou. Você Pronto. hoje Olha, faz aí uma caminhada na comunidade Sal e Luz, né? Comunidade de Aliança Sal e Luz. Né? É, Eu tô no Ministério da Comunidade, Ministério de Formação, né? Junto com as pessoas que fazem a formação. É Ana Helena, Renato, Elaine, Cícero, são os formadores da comunidade. Renato me fez esse convite, eu aceitei, porque quando a gente vai formar alguém, antes da gente formar, a gente faz uma pesquisa, a gente aprende também. Como foi o caso de sim, hoje, né? Eu já tinha feito um estudo sobre o ofício, mas eu não ia lembrar mais de cabeça tudo. Então eu fui, ou seja, foi uma reciclagem, aí eu reciclagem. aprendo para ensinar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Maravilha. Eu confesso que no início, quando você foi para a comunidade, eu não gostei muito, não, porque a gente Foi? é, perdemos um ministro aí da mais alta categoria, ministro da palavra, que motivava bastante nas celebrações em todas as comunidades. Porém, eu hoje sei
imagino o quanto temos ganhado, né? E, sobretudo, com o que você vê em algumas comunidades, que a comunidade Sal e Luz tem esse carisma, né? De formar, de levar a A gente formação a outras comunidades. Eu já vi que vocês foram em Penedo, Muribara, tem esse trabalho também de peregrinação, de formação, né? Aqui na paróquia, né? a gente está com um trabalho que é chamado Grão de Trigo, né? Que é Grande um tribo. trabalho como se fosse o RICA. Não sei se você já ouviu falar do RICA, que Já, é Núcleo Ritual de de Iniciação Iniciação Cristã. Cristã. Pronto. Então, a gente está com um projeto que é semelhante ao RICA, que é chamado Grão de Trigo. A gente começou uma turma em Muribara, né? Muribara, ali de Romero. Já está com mais de um ano a turma. Catequese mesmo, né? Sei, Sobre a sei. igreja, sobre o sacramento. Agora nós terminamos o credo e estamos fazendo uma online, né? Uma formação sobre a prática do amor a Jesus com um livro de São Luís. São Luís não, São Maria de Ligório, né? São Luís Maria de Ligório, se eu não estou enganado. É. Aí, esse grão de trigo é um trabalho de catequese. A gente começou no Gleba do Patriarca, mas as pessoas não aceitaram bem, né? A comunidade, não sei por que não aceitou bem. A gente não conseguiu dar continuidade porque ficou somente uma ou foi duas pessoas que queria continuar, mas não era muito viável para uma equipe de 4 pessoas Isso, se isso. deslocar É vindo do didático, trabalho, é didático. né? Aí a gente está pensando, se eu não me engano, é Nova Tiúma, né, que será feita outra turma. Só que a gente já ia iniciar, mas por conta da pandemia a gente parou tudo, mas vamos voltar. E temos o grupo, toda terça-feira, o grupo de oração, que também é um trabalho grande. Temos o fórum que nós fizemos, o fórum da imagem e semelhança e também o seminário da misericórdia. São tudo trabalhos de evangelização que a gente vai fazendo. E estamos também com uma missão de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, um grupo de oração lá no Engenho Cangaçá, na Capela de São Miguel Arcanjo. Existe um Olha, grupo lá, existe um grupo lá com a senhora de lá, a senhora que é proprietária de lá, que era da Renovação Carismática e gostava muito, né, de participar, e a gente conseguiu levar um grupo de oração para dentro do engenho lá e está sendo bem aceito, tem muita gente participando. Dona Pessoas que têm Luísa. um pouco pessoas que têm um pouco mais de idade e que não conseguem ir à noite, vai à tarde de 15 em 15 dias. E Olha. fizemos um seminário de vida no Espírito Santo lá e as palestras estão aí no meu canal. É só procurar na playlist Seminário de Vida no Espírito Santo. Tem as pregações que foram feitas na paróquia e também lá no Engenho. Muito bom. Tem muita coisa. Se o pessoal se interessar e ajudar a divulgar, a gente vai longe. Maravilha. E eu fico feliz, irmão, poder contar com a sua disponibilidade. Vez outra eu vou estar aí lhe convidando, porque o povo gostou, aprovou e cresce a cada formação dessa. Isso é maravilhoso. Pronto. Eu queria só saber contigo se eu posso baixar, né, essa live que a gente fez aqui e colocar lá no canal. Se você liberar, eu Fique à faço isso mais vontade, fique tarde. à vontade. Pronto, Fique à pronto. vontade. Ok, Deus tá abençoe. bom. Vamos Deus rezar agora a abençoe. Ave Maria pela sua vida Vamos lá. e também pelas intenções de cada um que aqui está acompanhando. Saibam que Deus, assim quando você abre o coração para aprender sobre Ele, Ele que já nos conhece, como diz assim a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, é o que estamos fazendo, conhecer o reino de Deus e ser Uhum. justo como Nossa Senhora e São José, diz a palavra de Deus que tudo mais nos será acrescentado. Então, Deus está nos acrescentando até quando você não fala, mas Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu estou falando isso para todos aqueles que estão nos acompanhando e irão nos Uhum. acompanhar, porque esse é o Deus lindo e maravilhoso que nós servimos e que Nossa Senhora, como um sinal, como um sacramento, né, um sacramental, ela nos indica ali, olha, é aquele. Ela deixou um grande mandamento, né? Fazei tudo o que ele vos disser
vos mandar. Então vamos rezar essa Ave Maria para Vamos que, lá. assim como Nossa Senhora tem essa missão perpétua, ela continue esmagando a cabeça da serpente. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Cheio de Senhor é graça, o convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós Bendita entre as sois mulheres, vós entre as mulheres, e bendito é o bendito é o fruto fruto do vosso ventre, do vosso Jesus. ventre. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e na e hora na de hora nossa morte. de nossa morte. Amém. Amém. Que Deus possa E, sempre acertar o relógio da nossa vida e Nossa Senhora ela possa também nos ajudar, que é o que o ofício nos ensina, né? Deus nos salve relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado. Então, amém. quando o nosso tempo está atrapalhado, é importante pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a acertar o ponteiro da nossa vida na graça e na presença de Deus. E que Deus nos abençoe, né? Que Ele possa vir nos abençoar por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Que todos que estão nos acompanhando aí possam se sentir abraçados por Nossa Senhora, por meio dessa imagem aqui que eu apresento, Nossa Senhora de Fátima, possam se sentir abraçados, acolhidos no regaço acolhedor da nossa mãe Maria Santíssima. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a Amém. próxima, irmão. Vai ficar muita saudade agora. Quem assim desejar, pode continuar a semana toda aí com o nosso irmão lá no canal. Jesus é o caminho. Denis Alves, está lá. Curte, né? Deixe lá o seu like, se inscreva e ative o sininho, né? Dá o bisu aí, Ative o tá? sininho. Ative o sininho. Ativando o sininho, você vai receber todas as notificações do próximo vídeo que entrar lá no canal. Amém. Maravilha. Salve Maria! Nossa alegria. Maravilha. Deus abençoe, irmão. Até tchau. Amém. Deus abençoe. Vou mandar aqui, porque olha, deixa eu compartilhar um negócio aqui, hoje interessante. Eu aqui estudando e Renato disse: mãe, eu recebi um salve. Tu sabe que hoje criança, quando pega um celular, parece que no celular já vem gratuito. Como é o nome do jogo, Renato? O Free Fire, meu filho. Ele ficou todo. Manda aí, Denis, um salve para Renato Gabriel, para ele fazer uma festa, e para Isabela. Manda aí. Salve, Gabriel. Salve, Isabela. Deus abençoe. Maravilha! Tchau, irmão. Salve Tchau, Maria. E tchau. salve a todos aqueles que nos acompanharam nesse momento de formação.